Boa tarde, eu me chamo Ana Lia Almeida, sou professora da Universidade Federal da Paraíba, na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito 1, e esta aula de hoje será dentro da temática da teoria da norma jurídica, buscando aprofundar as características específicas do direito enquanto uma das principais normas éticas estudadas por nós nas últimas aulas. Resgatando alguns conceitos anteriormente trabalhados, temos que o universo da ética, segundo os estudos dogmáticos, ele é composto, além das normas jurídicas, pelas normas morais, as normas religiosas, as normas de trato social, uso social, etiqueta ou simplesmente normas sociais, e, por fim, as normas jurídicas. Vimos aqui junto que esse conjunto de normas voltadas à regulação da vida social é regido pelo aspecto deontológico, segundo o princípio da imputação, que nos leva a uma consequência no âmbito do dever ser, né, uma previsão normativa a respeito da regulação da vida social, o que é bastante distinto do que ocorre no mundo dos fenômenos ontológicos regidos pelas leis da natureza, em que o princípio da causalidade impera, a respeito do qual cabe investigar a dimensão dos fenômenos na sua essência, né, no seu aspecto ligado ao ser, daí falar-se em ontologia. Demarcados esses campos, via de regra, objetos das ciências naturais de um lado e das ciências sociais e humanas de outro, que é o caso do campo da ética, a nossa ciência jurídica considera importante estabelecer uma fronteira, uma delimitação, verdade que às vezes pouco rigorosa e sujeita a várias críticas e problematizações, mas, enfim, cabe, dentro da teoria do direito, traçar parâmetros para diferenciar cada uma dessas normas éticas, especialmente para diferenciar o direito em relação a essas demais normas éticas. Aqui se destaca a discussão das diferenças entre direito e moral, sobretudo, que é tematizado pela teoria do direito desde o século XIX em diante, de uma maneira mais sistemática. Bem, para início dessa distinção entre o direito e as demais normas do campo da ética, cabe destacar que todas as normas éticas têm esse aspecto da imperatividade, tendo em vista que elas impõem um dever. Elas produzem um comando que deverá ser observado pelo sujeito, a partir de distintos critérios aí no campo da obrigatoriedade, né? Mas cabe esse destaque aqui, que do ponto de vista da teoria do direito, todas as normas éticas carregam esse imperativo. No entanto, o imperativo que o direito carrega, ele é reforçado institucionalmente pela figura do Estado, como veremos, certo? Enfim, também, assim, como um aspecto preliminar, é preciso pontuar uma discussão que já foi mais relevante no direito e hoje é superada, considerada consensual, que é a linguagem normativa, já que ela é de caráter imperativo, né? Muito se perguntou nas primeiras formulações da teoria do direito se as normas jurídicas deveriam, de fato, ser redigidas como elas são, em alguns casos, sobretudo as normas penais, quando, quando elas veiculam, sobretudo, tipos penais que, numa primeira leitura, podem sugerir que a obrigação do sujeito é cometer o crime, né? Por exemplo, o tipo penal do homicídio, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Essa formulação coube a dogmática expressar, apresentando a distinção entre norma e proposição normativa, tá? Logo, a proposição normativa, ela busca descrever a norma jurídica segundo uma estrutura lógica, que nem sempre vai fazer sentido, né, conforme ela está sendo enunciada.
Mas a norma que a proposição normativa veicula é ela que confere sentido à norma, e esse sentido é sempre prescritivo. É a norma que confere sentido ao comando, melhor dizendo, a prescrição, certo? Não importa as palavras que são expressadas em termos de proposição normativa, de modo que a proposição normativa é a forma e a norma é o conteúdo, tá? Então, existe uma condição aqui de algo que está sendo prescrito, algo que deve ser observado como um comando obrigatório, e é esse conteúdo que consiste na norma, a despeito da forma exata por meio da qual aquilo está sendo enunciado, possa sugerir o contrário, como se, nesse exemplo, né, das normas penais, o comando fosse, de fato, matar alguém. É exatamente o contrário. A norma, a prescrição é da proibição de matar. Então, isso já foi um debate um pouco mais relevante na teoria do direito, mas é consenso que isso foi superado a partir dessa distinção entre norma e proposição normativa, certo? Cabe também colocar as ideias do Hans Kelsen a respeito da norma jurídica. O Hans Kelsen, ele propôs, na sua teoria pura do direito, a existência de uma estrutura lógica que estaria presente na composição de todas as normas jurídicas. Essa estrutura lógica proposta pelo Kelsen para as normas jurídicas seria a seguinte: dado A deve ser B. O que isso significa? Dado a não prestação, deve ser sanção, destrinchando. Em determinadas circunstâncias, determinado sujeito deve observar dada conduta. Se não a observar, outro sujeito, um órgão estatal, deve aplicar ao infrator, a este que não observou a norma, uma sanção. Veja que esse raciocínio todo está pressuposto, porque, de fato, o que o Kelsen está aqui enunciando como uma estrutura lógica da norma jurídica é: dado A, deve ser B, no sentido de que, dado a não prestação, deve ser uma sanção, ou seja, caso você inobserve a norma, estará acarretada a aplicação de uma sanção. O Kelsen previu, portanto, como estrutura principal aí, característica da norma jurídica, o momento do descumprimento da norma. Tá, Analia, e aí? E as pessoas que cumprem a norma? Quer dizer que o cumprimento da norma nada tem a ver com a estrutura do direito? Segundo o pensamento do Hans Kelsen, o momento do cumprimento da norma seria secundário para a caracterização da norma jurídica. A norma primária, a norma principal, ou seja, a estrutura, melhor dizendo, né, central da norma jurídica, é exatamente o momento em que, diante do descumprimento de uma norma, se aplica uma sanção. Foi o que o Kelsen chamou de norma primária versus a norma secundária, que, embora ela estivesse presente, sim, na compreensão da norma jurídica, ela não seria o aspecto principal. Portanto, o cumprimento da norma é um aspecto, né, secundário na estrutura da norma jurídica, segundo Kelsen, porque o centro dessa estrutura lógica estaria exatamente na aplicação da sanção. Isso decorre da compreensão do Hans Kelsen de que a sanção seria o principal elemento caracterizador do direito e, portanto, da norma jurídica. Essa compreensão do Hans Kelsen, ela foi e até hoje é, de certo modo, bastante polêmica. Contra ela se insurgiram vários teóricos da teoria do direito, que sustentaram o seguinte: olha, a gente não pode alocar na sanção, ou seja, na aplicação, né, de uma consequência ao descumprimento de uma norma, a gente não pode alocar aí o centro do direito. A gente não pode, porque ao fazê-lo, nós estaríamos reduzindo o direito ao seu aspecto da sanção, que olhando mais densamente, isso significaria atribuir, associar muito centralmente o direito à esfera da violência.
né? Logo, essa associação entre direito e violência, entre direito e o seu caráter repressor, como uma esfera cujo centro definidor seria o estabelecimento de sanções perante o descumprimento da norma jurídica, isso não corresponderia, segundo essa leitura dogmática que tornou-se predominante, não corresponderia ao centro definidor do direito, porquanto esse centro definidor se localiza muito melhor no aspecto da organização social e da garantia da liberdade. Então, o debate de fundo, assim, no campo até mesmo da filosofia jurídica, diz respeito ao elemento, né, centralmente definidor da norma jurídica, que a maior parte dos teóricos dessa linha dogmática vão se recusar a atribuir esse centro definidor ao aspecto sancionador, que é diretamente relacionado à possibilidade da aplicação de uma violência legítima por parte do Estado, né, perante o descumprimento de uma norma pelo sujeito. Essa leitura dogmática, ela investe mais esforços em caracterizar o direito enquanto um âmbito ali de regulação social mais harmonioso, né, no aspecto mesmo da organização e da possibilidade de conferir paz social. Então, está ligado a uma compreensão de fundo aí a respeito do sentido do Estado, né? Para que o Estado serve? Para reprimir quem descumpre as normas ou para organizar a vida social e garantir paz? São aspectos interligados do problema político do Estado e do problema do direito, né? Mas compreender a questão segundo um ângulo ou outro faz traz diferenças significativas para a compreensão de como a norma jurídica se caracteriza, portanto, certo? Atualmente, né, a dogmática, a tendência assim mais moderna, digamos assim, tende a compreender a norma jurídica segundo o seu aspecto de linguagem, né, como um campo de uma linguagem específica, um campo comunicativo específico. Essa é muito a praia, por exemplo, do Teste Sampaio Ferraz Júnior, né? E, de qualquer modo, a dogmática, em geral, vai compreender que não é a sanção, né, que apresenta o elemento aí central do direito, é muito mais um aspecto no plano aí de uma autoridade reconhecida, né, uma autoridade estatal, que seria reconhecida em geral pela sociedade, que garantiria a observância do direito muito mais do que esse aspecto aí coercitivo, né, da possibilidade, portanto, do Estado aplicar uma sanção perante o descumprimento de uma norma. Então, esse problema, resumidamente, né, do significado real da sanção para o direito, ele é um problema que tem três aspectos. É um problema que, primeiro, exige que a gente delimite o sentido de sanção, o que é sanção afinal, o que a gente está falando quando menciona a categoria sanção. Em segundo lugar, tem uma questão aí que diz respeito à relação entre sanção e norma, né? Ou seja, toda norma tem que ter uma sanção, e do ponto de vista jurídico, a implicação disso, uma norma específica sem sanção deixa de ser uma norma jurídica. E, por fim, tem a ver também esse aspecto da sanção com o fundamento do direito, que se a gente confere uma centralidade maior ao aspecto da sanção, como elemento definidor da norma jurídica, isso implica associar o direito muito mais à violência do que ao campo da organização espontânea ou harmônica da vida social, tá? Então, assim, destrinchando um pouco isso. Em primeiro lugar, o que é sanção, né? A sanção, ela inicialmente foi compreendida pela dogmática, pela teoria do direito, como um ato coativo, né, socialmente reconhecido como um mal imposto pelo Estado ao sujeito, uma consequência negativa aplicada aí diante do descumprimento de uma obrigação. Essa ideia de sanção, o núcleo dela persiste, né, até hoje. No entanto, a visão da sanção como
um mal ou uma imposição de uma consequência negativa, ela foi um pouco flexibilizada, mitigada, no sentido de ser compreendida atualmente muito mais como uma forma de reconhecer, né, o plano hierárquico, né, e o reconhecimento da autoridade conferida ao Estado na regulação da vida social. Tá? Muito mais do que esse aspecto da imposição de uma consequência negativa. Atualmente se busca amenizar essa imposição negativa, né, identificando-a como o reconhecimento público, social, de um plano de autoridade hierárquica que é superior ao sujeito, ao indivíduo, né, que ele vai ali reconhecer como uma norma válida e obedecê-la espontaneamente, muito mais do que se sentir temor em relação à imposição de uma consequência, caso ele venha violar aquela norma ali. Bem, o que mais? Há também hoje uma ala que menciona, olha, nem a consequência de uma norma nem sempre é no campo de algo negativo. Hoje se fala, por exemplo, em sanções premiais, em atribuição de prêmios àquele que cumpre a norma. Isso não deixa de ser uma consequência da norma, né? Então, tudo isso amenizaria esse aspecto aí violento de imposição de um mal, de uma consequência negativa, nesse sentido de sanção. O que caracteriza mais a sanção para o direito, tá? É esse elemento aí da institucionalidade. A sanção é uma consequência formal atribuída ao descumprimento de uma norma jurídica. Ela é estabelecida por lei, e, portanto, né, ela funciona de acordo com o princípio da anterioridade, é uma consequência escrita que tem os ritos para que ela seja estabelecida, que são os ritos pelos meios dos quais se produzem as normas jurídicas. Aí aqui eu estou falando de lei, mas não apenas, estou falando também das decisões judiciais e das normas jurídicas ligadas ao poder executivo, que compõem a ideia de norma de acordo com a categoria mais ampla, certo? Insistindo nesse ponto aí, de que norma jurídica não é sinônimo de lei. Norma é um gênero do qual a legislação é parte, certo? Então, vamos ao problema, enfim, apresentando também outro aspecto desse elemento do que é sanção, né? A sanção para o direito é essa consequência formalmente estabelecida por meio de um rito específico, né? Que é o rito jurídico, que atribui, né, uma consequência ao cumprimento enfim, que atribui uma consequência ao descumprimento de uma norma, podendo atribuir também uma consequência ao seu cumprimento, né? Como no caso das sanções premiais. É possível falar também em sanção de uma maneira mais abrangente, alcançando todo o campo das normas éticas? Sim, é. E tem alguns intelectuais do campo da teoria do direito que o fazem. A exemplo do Norberto Bobbio, que é um jurista, um filósofo italiano com muita influência na teoria do direito brasileira, representante da orientação dogmática também. E o Bobbio vai sustentar a tese de que todas as normas éticas têm sanção. Agora, a diferença, né, entre o direito e as demais normas éticas residiria exatamente no tipo de sanção que a norma jurídica apresenta. Essa sanção jurídica, ela seria institucionalizada, né, e organizada, enfim, esse aspecto mesmo da institucionalização, pelo fato dela ser escrita, dela ser estabelecida por meio de um rito formal. Essa instituição, obviamente, que promove a sanção jurídica, é a instituição do Estado de Direito, né? Diferentemente, a sanção moral, ela não teria essa formalização, né? Essa institucionalização. Seria uma sanção mais espontânea, né? E, enfim, produzida aí no interior de grupos de uma maneira não universal. Enquanto a sanção do direito, pela teoria do Bobbio, né,
é uma sanção universal e obrigatória, enquanto a sanção moral seria algo a qual o sujeito estaria submetido de maneira espontânea. Essa coisa aí, né, que geralmente nos estudos dogmáticos se associa a ideia de moral a um conjunto de valores e princípios aos quais o sujeito confere uma adesão espontânea. A gente conversou já sobre como que essa forma de ver está implicada em algumas contradições, né? Mas cabe aqui apenas destacar essa compreensão de que, para alguns teóricos dogmáticos, a sanção é uma categoria própria das normas éticas, não apenas da norma jurídica, né? Então, a diferença entre a norma jurídica, a norma moral e também as normas sociais e a norma religiosa residiria nesse aspecto aí institucionalizado da norma jurídica, por meio da figura do Estado de Direito, né? Bom, dito isso, a próxima discussão, né, aqui em torno do conceito de sanção, tem a ver com a relação entre sanção e norma, né? Toda norma, e norma jurídica, no caso, toda norma jurídica tem sanção, porque para o Hans Kelsen ele foi muito explícito, né, quando colocou que o centro da norma jurídica é a sanção. Não existiria norma sem sanção. E aí alguns teóricos se opuseram a essa ideia dele, dizendo, olha, existem sim normas sem sanção. As normas que estabelecem conteúdos administrativos, por exemplo, as normas processuais, elas não trazem ali uma sanção, e aí por isso elas deixam de ser normas jurídicas. O Hans Kelsen respondeu que nos seguintes termos, que olhando individualmente para essas normas, elas poderiam aparentemente não apresentar uma sanção, mas do ponto de vista do sistema jurídico como um todo, essa sanção estaria presente, essa consequência jurídica para o descumprimento daquela regra ali, estaria implicada numa sanção que poderia vir, inclusive, noutra norma. Aí o Kelsen trouxe uma distinção entre normas autônomas versus normas dependentes. As normas autônomas seriam aquelas que já prescrevem uma sanção imediatamente vinculadas a ela, enquanto as normas dependentes prescreveriam comportamentos de uma maneira geral, né, as obrigações, mas a sanção em relação a essas normas dependentes estaria prevista noutra norma. Bem, o entendimento hoje aqui da maior parte da intelectualidade dogmática no direito é o de que, de fato, a sanção ou o elemento, melhor dizendo, né, que é mais apropriado falar, o elemento da coercitividade, ou seja, a possibilidade de estabelecer sanções, é algo característico do sistema jurídico globalmente considerado, certo? Independente de uma norma jurídica ou outra não apresentar uma sanção no seu texto, na sua proposição normativa ali, certo? Bem, para a gente fechar essa discussão sobre a sanção, né, cabe ainda amarrar melhor essa relação, né, existente entre a sanção e o fundamento do direito, naquele sentido que eu estava falando previamente, de que, para muitos autores, considerar a sanção como centro, né, definidor do direito, implicaria numa aproximação central, né, entre direito e violência. O direito é uma mera forma de violência, as pessoas só cumprem o direito porque, se elas assim não o fizerem, contra elas será imposta uma consequência. Então, essa visão mais negativa, vamos dizer assim, em relação ao direito, né, enquanto ordem normativa específica, ela contradiz um pouco o repertório de aspecto liberal, né, de que o direito é, assim como o Estado, um instrumento por meio do qual se promove a harmonia social.
o caráter de organização da vida social, que estaria implicado, portanto, numa adesão espontânea às normas jurídicas, de alguma maneira é dissonante com essa ideia de que aquilo que caracteriza centralmente o direito é a possibilidade de impor violentamente uma consequência ao descumprimento de um dever, certo? Então, a dogmática não tem uma resposta definitiva a respeito disso, né? Ora, o direito é sanção ou não é, né? A sanção é um elemento principal para a caracterização do direito ou não? As pessoas obedecem o direito por conta dessa violência legítima ou elas obedecem espontaneamente por conta de uma autoridade na figura do Estado? São questões em aberto, muito mais de ordem sociológica e filosófica, que não vão se resolver dentro da abordagem dogmática do direito, certo? Bem, tentando sintetizar, né, um pouco assim do que é que a dogmática compreende hoje, portanto, como o núcleo definidor do direito. Só um minuto. E aí, a recomendação para essa aula, né, para preparar essa aula, utilizei alguns marcos do debate dogmático, como a Maria Helena Diniz, no compêndio de Introdução ao Estudo do Direito, o Técio Sampaio Ferraz Júnior, sobretudo, né, no livro de Introdução ao Estudo do Direito dele, entre outros, né, como qualquer livro de introdução trará esse debate da teoria da norma jurídica, especialmente as características principais do direito, mas eu penso que o livro do Técio consegue conferir de uma maneira mais sintética e nítida, né, o cerne de algumas questões, apresentando para a gente alguns elementos aí considerados no repertório dogmático como elementos que somente a ordem jurídica tem e não os teriam, né, o ordenamento moral, religioso, nem as normas de uso social. E aí, quais características são essas, consideradas, portanto, características clássicas da norma jurídica? E aí, eu vou apenas abrir um parêntese para comentar um pouco sobre alguns pares que a gente viu na aula passada aqui, né, que convencionalmente eles foram usados pela teoria do direito para delimitar distinções cabíveis entre o direito e as demais ordens normativas, né? Os pares da heteronomia versus autonomia, a bilateralidade versus a unilateralidade, e, por fim, esse aspecto da coercitividade versus a incoercitividade. O debate de agora se relaciona a esse, né? Ao tentar sintetizar aqui as características específicas das normas jurídicas, a gente vai encontrar certa dissonância entre os autores. Alguns vão atribuir uns termos, outros vão atribuir outros termos, mas o que eles estão querendo dizer ao trazer esses conceitos é bastante próximo das teorias uns dos outros, tá? Então, pegando aqui o eixo, sobretudo, do que o Técio Sampaio traz. Primeiro, essa característica da imperatividade, né? Ela vai ser um elemento aí reconhecido pela dogmática como um elemento central para a distinção entre direito e as demais normas éticas. Se a gente considera, né, imperatividade como a imposição institucionalizada de uma regulação, tá? Porque, olhando de perto, imperatividade enquanto mera imposição de um comando, todas as normas éticas têm, não é? A moral impõe um dever, as normas sociais também, assim também o faz as normas religiosas. No entanto, a noção de imperatividade, ela carrega, do ponto de vista jurídico, esse aspecto institucionalizado por meio da figura do Estado de Direito, tá? Então, considerando imperatividade como a imposição, né, de um dever frente a uma norma jurídica por meio de uma instituição específica, que é a instituição do Estado de Direito, e isso somente a norma jurídica tem, tá? Então, primeiro aspecto, imperatividade. O segundo aspecto seria o caráter de generalidade e abstração, que em tese apenas as normas jurídicas teriam.
né? O que é generalidade? Generalidade significa que a norma jurídica ela não regula, não é voltada à regulação de casos singulares, simplesmente. Ela vale para todos, certo? E a abstração quer dizer que ela é aplicável a vários casos concretos. A generalidade está mais ligada a esse sentido universal, né? Enquanto a abstração está ligada a essa aplicação a vários casos concretos e não apenas a um caso específico. O caráter da generalidade e da abstração, segundo o teste, ele faz um pouco uma crítica, né, desse critério como um critério distintivo nos seguintes termos. Ele diz, olha, isso, de certo modo, é um preconceito que a teoria dogmática acaba apresentando nos seguintes termos, que é como se a norma jurídica fosse somente as leis, porque, em geral, as leis, de fato, são gerais e abstratas, mas outros tipos de norma jurídica não são, né? Uma sentença judicial, por exemplo, uma decisão de primeiro grau, o juiz vai e decide com base num caso. Aquela decisão é uma norma jurídica, porém ela não é geral e abstrata, é o contrário, ela é individual e singular, percebem? Então, a generalidade e a abstração seriam aplicáveis, né, totalmente se a gente pensa direito como lei, mas se a gente pensa direito, né, de uma maneira mais abrangente, enquanto normas jurídicas ligadas ao Estado, legislativo, executivo e judiciário, muitas vezes o caráter da generalidade e da abstração não se aplica, certo? Isso acontece demais também com as normas jurídicas no âmbito da regulação do executivo, né? Então, por exemplo, eu sou servidora pública, então meu chefe edita uma portaria designando minhas férias. Essa é uma norma jurídica. No entanto, é uma norma jurídica bastante individual e singular. Ela não tem nada de geral e abstrata, certo? Então, é verdade que as normas jurídicas são gerais e abstratas quando a gente considera a legislação, mas não é verdade, isso não se aplica para outras expressões de norma jurídica, tá? Em terceiro lugar, a gente tem o aspecto da bilateralidade, ou até mesmo da bilateralidade atributiva, como um elemento definidor da norma jurídica, certo? Então, o que é a bilateralidade? É aquele vínculo mutuamente reconhecido entre dois sujeitos, né? Em virtude do qual um se reconhece num lugar de prestador de um dever e outro se reconhece num lugar como titular do direito. Eles se reconhecem mutuamente, né, em termos desse par aí constitutivo da forma jurídica, que é direito versus dever. Então, a bilateralidade é esse vínculo mútuo aí, em virtude do qual um sujeito pode esperar de outro dado comportamento, dada consequência, né, em virtude de uma relação jurídica. Esse tipo de bilateralidade que o direito apresenta é diferente do vínculo existente, né, que, a partir do qual os sujeitos também estão mutuamente implicados, como se passa no campo da moral, da religião e das normas sociais, né? Numa relação moral ali com outra pessoa, eu também espero algo dela e ela espera algo de mim, né? Mas não é simplesmente essa expectativa recíproca, mútua, que constitui o elemento da bilateralidade que o direito apresenta. Porque a bilateralidade jurídica, ela tem uma nota específica, que é justamente a nota da atributividade, né? No livro da Maria Helena Diniz, ela explica isso bem, vai, enfim, trazendo de que a diferença aí do vínculo bilateral que o direito expressa reside na atribuição, né, desses direitos e dessas obrigações que parte de um sujeito específico, uma instituição específica, que é a instituição estatal. Então, essa dimensão aí da atributividade diz respeito à atribuição por parte do Estado de uma regulação para aquela relação ali, né? Então, é o Estado atribuindo
consequências a uma obrigação que um sujeito tem para com o outro, de modo que esse sujeito está vinculado a cumprir aquilo ali, porque, caso contrário, se ele descumpra aquela obrigação, é possível que o sujeito titular do dever acione a figura do Estado para garantir aquela relação. Então, a atributividade é uma espécie de garantia, né, que advém desse fato de que a relação entre esses sujeitos bilateral, ela é atribuída pelo Estado, certo? E, por fim, o aspecto aí da coercibilidade, ou também chamada, é um termo bem da Maria Helena Diniz também, de autorizamento, né? É o fato de que o Estado autoriza a aplicação de uma sanção, a aplicação de uma reação para quem viola a norma. A coercibilidade é essa possibilidade de estabelecer uma sanção em caso de descumprimento de uma norma jurídica. E essa noção, né, corresponde a essa outra de autorizamento que está aí próxima à ideia de que a norma autoriza essa reação, tá, diante do descumprimento de uma norma. Eu quero, para concluir aqui, notar para vocês que dentro desse repertório, né, dogmático, de quais são os elementos que caracterizam a norma jurídica, resgatando aqui, sintetizando, são os elementos da imperatividade, da generalidade da abstração, da bilateralidade e da coercibilidade ou autorizamento. Bilateralidade atributiva, no caso, né? Esses elementos, eu quero chamar a atenção de vocês que todos eles têm uma íntima ligação com a figura do Estado. Não fosse a figura do Estado de direito, nenhum desses elementos estariam caracterizados como estão para permitir a diferenciação entre o direito e essas demais ordens normativas, tá? Estou querendo sugerir para vocês que o núcleo analítico da dogmática, da abordagem dogmática do direito, de fato, é o Estado. O direito é visto aí, mesmo que a dogmática muitas vezes negue isso, né? Negue que o direito se implica assim tão umbilicalmente ao Estado em termos de definição, porque o Hans Kelsen, ele disse isso na teoria pura do direito. Direito é Estado. E isso acarretou uma reação muito grande, sobretudo no contexto do pós-guerra, né? Em que houve uma reação da comunidade jurídica e da comunidade internacional como um todo ao direito o direito estatal de certos países, sobretudo a Alemanha e Itália, nesse aspecto aí do nazifascismo, né? Aqueles ordenamentos jurídicos, houve todo um debate ali, enfim, em torno do qual havia um julgamento se aquilo era direito ou não. E a tese do Hans Kelsen era de que, vindo do Estado é direito, o direito é igual ao Estado. Então, a partir do pós-guerra, ficou muito difícil para a abordagem dogmática, né, concordar com o Hans Kelsen de que direito é similar a Estado, no sentido de que a dogmática passou a buscar enxergar núcleos ali significantes mais próximos da noção de justiça para caracterizar o direito. No entanto, eu quero notar aqui uma contradição importante dentro desse repertório, né, dogmático, que é o modo como os intelectuais da teoria do direito alocam todas as suas características, todas as características distintivas entre norma jurídica e as demais normas éticas, exatamente no campo do Estado, né? Então, há uma contradição nisso, né? No modo como a dogmática nega que direito seja igual a Estado, porque direito é também justiça, tá? Mas, ao mesmo tempo, todo o núcleo significante ali do que é direito, em distinção com as demais coisas que não são direito, essa distinção passa necessariamente
pelo Estado como elemento diferenciador, certo? Então, a gente fica aqui por hoje e eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mesmo nesse formato aí de aula gravada. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida ou eventuais colocações de vocês. Obrigada e até logo.